Vamos lá pro 16º dia. E esse problema é bem legal, porque, bom, primeiro que você vai ter um labirinto, e ele quer saber qual é o menor score para poder sair do ponto S até chegar no ponto E. E aí, como é que é dito o score? Bom, ele começa numa direção, então ele está sempre nesse S virado para o leste. O leste seria a direita, né? Essa é a minha direita. E aí, dado que ele está virado para o leste, uh, se ele andar uma posição, ele continua andando para o leste e o ponto increase em 1, então soma 1. Só que se ele ele pode fazer uma rotação tanto 90 graus clockwise quanto counterclockwise, e esses 90 graus vai custar 1000 pontos para ele. E aí ele quer saber qual é o menor score para poder sair do S e chegar no E. Por exemplo, aqui ele menciona, né, que ele já teve que fazer uma virada bem aqui, né, porque ele começaria andando para a direita, para cá. Só que aí ele vai e vira para cima, gasta 1000, faz esse path aqui e chega num score de 7036. E aí é isso que a gente quer saber. Esse problema é claramente um problema de grafos, né, um problema de menor caminho em grafos. E a gente vai abstrair muitas coisas, mas se você quiser realmente ver o grafo, dá pra ver esse grafo como sendo mais ou menos assim. Cada célula do grid, cada posição IJ, na verdade são 4 nós desse grafo. Então eu vou ter 4 nós. Porque cada nó seria basicamente aquela posição IJ virada para uma direção diferente. E aí tem as transições dos grafos, né, as arestas. E aí, por exemplo, se eu faço uma aresta, tipo, viro 90 graus, isso aqui vai me custar uma coisa, né? E eu sempre posso voltar. Então vai me custar uma coisa. Se eu vou daqui pra cá, vai custar mais 1000. Daqui pra cá custa mais 1000 e sempre tem uma, tipo, de baixo pra cima, assim, né? Que é... Tá, vou fazer o loop, né? Porque isso aqui, na verdade, são... Tipo, como se fosse uma bolinha. E aí, isso aqui seria um nó. Se a gente tiver, a gente vai ter exatamente isso para outro nó, para os outros nós. E aí, dado que seja adjacente os nós, a gente vai ter uma aresta entre eles. E a mesma direção para a mesma direção, tipo essa aresta bidirecionada aqui que eu vou criar, ela custa 1, enquanto todas as outras aqui custam 90. Entendeu? Então, é basicamente esse gráfico que a gente vai ter, só que a gente vai abstrair isso. A gente pode abstrair isso porque a gente tem a matriz, a gente faz as transições lá tudo na hora. A única coisa que a gente não pode abstrair é a parte de criar. A gente vai ter. Cada célula vai ser 4 nós. Então, para isso, a gente pode representar o nosso gráfico como sendo. Nossa matriz, né? Como sendo I, o número de linhas, o número de colunas. E também preciso de um 4 aqui, que é para dizer se eu já. Qual é a distância para chegar naquele nó apontando para aquela direção. Qual é a distância para chegar naquela célula em J apontando para aquela direção. Acho que isso vai ficar mais claro num código, então eu vou só codar aqui o input, esquema de sempre, e aí eu volto. E aí aquele mesmo esquema, né? Se o meu grid de J ele for igual a S, significa que esse é o meu start, então eu vou criar uma variável chamada isjs, aí eu falo que o meu is é I, meu js é J, e também tem uma de end, né? Então se grid de J for igual a E de end, eu aqui é igual a I, J é igual a J. Vou precisar de um IE, E tá, agora que a gente leu o grafo, tem aquele esquema que eu queria falar pra vocês de criar. Tipo, a gente precisa de uma matriz de distância, né? Como eu vou implementar um Dijkstra, a gente vai ter uma matriz de distância que vai falar qual é a menor distância para aquele nó. Então a gente vai criar essa matriz de distância, que vai ser um... vou botar long, só para desencargo de consciência. E vai ser basicamente um day de distance. Então a gente vai ter o I, o J e vai ter um 4 aqui, que vai ser o índice de cada direção. Então na hora de fazer o dx, dy, que é aquele negócio que a gente já faz sempre aqui nos códigos, né? A gente já pode botar para as direções certas. Então eu vou botar como 0 sendo a direita e todas as outras eu vou botar como sendo clockwise. Daí aqui eu implementei o DI, DJ, né? Troquei o nome porque aqui o offset que eu somo no I, o offset que eu somo no J, começa como sendo para east e aí vai seguindo clockwise, então depois para baixo, para esquerda e para direita e para cima. E aí agora é a hora de a gente fazer a nossa Dijkstra em si, né? A ideia da Dijkstra é bem simples, tipo, eu posso simplesmente fazer aqui mesmo, não vou criar uma função para isso não. Acho que eu vou criar uma função para isso, vem aqui, que vai só chamar essa função. E a ideia do Dijkstra é primeiro, a gente vai percorrer a matriz inteira e vai colocar infinito, porque a distância de todo mundo para todo mundo é infinito. Então vamos lá. E o infinito a gente usa geralmente um valor muito grande, né? Vou estar long inf igual a... vou botar um E18, número grande. E agora a gente precisa também passar a source, então eu vou ter o isjs
Porque essa source, a distância dela de IS, JS na direção que eu começo, que no caso é a direção 0, essa distância é 0, né? Porque começa como sendo 0. E eu já boto isso aqui na minha fila de prioridade, né? Eu vou usar um set, porque eu acho mais fácil de usar. Então, deixa eu botar IS, JS e 0. E a gente vai declarar esse set aqui, vai ser um set de uma tupla que vai ter 3 coisas. Vai ter o int, o int, o int. E esse set ele vai guardar as distâncias, os nós, no caso, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, vai ser um par que vai ter a distância, o i e o j. Então a distância tem que vir primeiro, aí depois o i e o j, né? E a gente sempre vai pegar o que tem menores distância primeiro. Legal. E agora, enquanto essa not_s.empty, enquanto ele não tiver, enquanto tiver gente lá dentro, né, a gente vai pegar esse carinha, que vai ser o que? Dist e ij. Isso vai ter o s.begin. Vou fazer assim para pegar o bichinho e vou dar um s.erase no s.begin, que eu pago o primeiro elemento do set. Acabou. E tá, depois a gente continua fazendo aqui. Não, vamos fazer logo, né? Já tá aqui. Tá, agora que a gente tem isso daqui, a gente vai testar as arestas, né? Testar as arestas são basicamente testar as 4 direções. Então, o que eu vou fazer vai ser for. No caso, eu posso só fazer 2 e ele se vira depois, né? Então eu tento ir para i-1 e para a próxima direção. Então eu tenho que salvar a direção atual que eu tô também. Eu tenho que salvar um dir aqui. Int, distância i, j, dir. Aqui eu boto que a direção que eu tô agora é 0. E distância é 0. Legal. Tá. Eu também posso manter o nó na posição que ele tá agora. Então, tipo, na direção que ele tá agora. Então eu pego a próxima direção, que seria IT, que vai ser I mais DI de dir. E JT vai ser J mais DI DJ de dir. Essa é a próxima direção. Se essa posição não for parede, então grid de IT, JT for diferente de uma ou outra. Eu tô assumindo que o em volta vai ser bonitinho, né? Que vai ser... Mas nem preciso, eu posso só fazer o if aqui pra não precisar assumir nada. 0, IT menor que n, JT maior que igual que 0, e JT menor que m. E o grid for diferente de negócio, né? Isso, tem que ser diferente disso, porque pode ser tanto um E quanto um ponto. Ou um S também, né? Vai que ele quer voltar. Nada impede. Sim, não vai ser ótimo, né? Mas deveria poder fazer isso. E aí, se for verdade, essa posição é válida, então eu vou tentar ir pra lá. Vamos pegar agora a distância pra esse cara, que vai ser a D de IT, JT na mesma direção que eu tô vendo. Então a gente vai sair da gente, que é D de IJ, D de IJ dir, a gente vai somar 1. Se a gente somar 1 for menor do que o que já tem lá, a gente pode trocar pela gente, né? Então a gente fala que esse cara aqui vai passar a ser D de IJ dir, né? Que é a direção que eu tô agora mais 1. Então, eu troquei a aresta que eu tava indo. Que mais? Eu preciso tirar ele da lista, né? Então eu tenho que dar um s.erase só para não poder ficar processando várias vezes. Então eu vou tirar o IT, JT, dir e aqui D de IT, JT, dir. Tiro ele da lista e agora insiro de novo o mesmo cara, né? Só que agora com essa distância atualizada aqui. Perfeito, né? D de IJ dir, que é onde eu vim. Perfeito. Agora também esse é o caso de continuar na mesma direção, então vou até botar aqui dentro. A gente vai ter outros 2 casos, que vai ser o quê? Vai ser ir para a direção mais 1 e ir para a direção menos 1. Então eu vou dar esse dir, vai ser basicamente o meu dir 1, vai ser basicamente o meu dir mais 1 mod 4, certo? Porque aí eu fui para a próxima direção clockwise e eu simplesmente vejo... eu continuo no mesmo IJ, só tentei mudar a direção agora. Então eu só preciso ver se a distância que eu tô agora de mais 1000, olha o tamanho desse número, se isso for menor do que D de IJ dir 1. Né, porque é pra lá que eu tô indo. E se for, mano, mesma coisa. Pega esse cara, atribui pra isso aqui, né? Já que soma 1000 sempre. E a gente tira do set, então s.erase nesse cara que a gente tá mexendo. E a gente insere ele de novo agora
bonitinho. S.insert. Opa. Ali tava com erase de novo, depois os erase não funcionar não, hein. Gente, sério, ele é atualizadinho. Massa, agora é só refazer esse negócio aqui, só que pra direção -1, né. Aí como isso aqui pode dar negativo, a gente soma mais 4 pra sempre dar positivo, né, somando o mod. E aí não altera, né, por conta que é a mesma classe de equivalência. E dado que você termina isso tudo aqui, legal. A gente tem todos os casos. Vamos ver, agora a gente tem que ver as distâncias para esse cara daqui. Então, a minha resposta vai começar como sendo infinito, e daí eu vou imprimir ela aqui. Só que eu vou pegar as 4 direções, então int d igual a 0, d menor que 4, d mais mais, e ans vai ser o mínimo entre ans, e o que tem na minha função de d, na posição onde eu termino, né, j e j e, na posição d, a distância que eu tô vendo. Então, para as 4 direções, qual foi a menor direção que eu cheguei lá? Só isso. Então, vamos ver, e deu 7.036, e a resposta era 7.036, legal. Que susto, já achei que não tava dando errado. Vamos pegar esse labirinto aqui, e cara, o labirinto já tinha as bordas, mas assim, é um if a mais, um if a menos, tanto faz pra gente assim, né? 141, a gente troca aqui para 141, assume que é o mesmo número de linhas e colunas e torce para funcionar. Deu esse número aqui, vamos pegá-lo e colar aqui. E foi. Para quem não ficou muito claro o negócio que eu fiz aqui do Dijkstra, só tenta ver o algoritmo de Dijkstra, tipo, ver uma explicação dele, que isso aqui vai fazer mais sentido, e tenta ver para entender mesmo, né, como é que ele funciona, tipo, entender a intuição por trás, não ver só tipo o algoritmo e seguir os passos, né? Entendeu por que você usa uma fila de prioridade, por que o do topo é sempre melhor, por que que é relaxar uma aresta, esse tipo de coisa. Então vou pra parte 2 e eu já volto. Tá, agora pra segunda parte do desafio, a gente vai ter o mesmo mapa, o mesmo esquema de menores caminhos, só que agora ele quer saber quantas células pertencem a esses menores caminhos, porque podem ter mais de um menor caminho, né? E aí, tipo, por exemplo, aqui tem esse aqui que vai por cima, vai por baixo, bifurca de jeito maluco. E aí o que ele quer saber é, tipo, quantas células pertencem a qualquer um desses menores caminhos. Então, por exemplo, essa célula pode pertencer a 2, mas essa daqui pertence a 1, uma coisa assim, sabe? E aí é isso. Isso é um problema meio tricky de se fazer. O problema é implementar agora, tá sendo ultimamente, né? Eles estão gostando de problema com grafo, né? Com matriz, no caso. E aí, a ideia é que a gente tem um source e um end, né? Então a gente tem um source e um target, né? Vou chamar de T de target. A gente tem um que a gente quer começar e a gente quer começar um lugar onde quer terminar. E aí, o que a gente pode fazer, a gente precisa de algum algoritmo que pegue a menor distância desse cara para todos os caras e depois desse cara para todos os caras. A gente já tem um Dijkstra, certo? E aí que tá, a gente vai fazer o quê? A gente vai iterar por todos os outros nós. Então vamos pegar, sei lá, esse carinha aqui. E aí a gente vai ver se a distância dele até o source mais a distância dele até o target, a menor distância no caso, se isso vai ser igual à menor distância. Se for, esse cara necessariamente passa por um menor caminho. Tipo, ele é uma célula de um menor caminho. Isso faz sentido? Então a sacada aqui vai ser, tipo, lançar um outro Dijkstra partindo do target. E aí a gente vai saber a menor distância dele para todo mundo, a menor distância desse cara para todo mundo. E uma coisa que você poderia pensar era fazer um flood Warshall, porque vai ter a menor distância de todos nós para todos nós. E isso de fato funciona. Isso funciona porque eu precisaria pegar só, tipo, para esse cara, qual é a menor distância pro S, a menor distância pro T e somar. Só que a complexidade fica ruim, porque o flood Warshall é o cubo. Isso aqui que a gente tá fazendo tá em quadrado log. E não precisa, né? Porque a gente só precisa mesmo... A gente quer sair de um lugar e terminar no outro. Do que tá em volta não interessa. A única coisa que me interessa é, tipo, para cada célula, o quão longe ela tá do source e o quão longe ela tá do target, do menor caminho. E é isso. Agora é fazer esse esquema que eu tô falando, que é lançar uma outra busca do target. Então eu vou fazer isso. Preciso modificar uns negócios aqui, então eu acho que eu vou criar um novo array aqui de vector, sabe, para distâncias. E aí eu retorno ele, ou passo como referência. Eu acho que eu vou retornar ele. Aí aqui eu nem preciso mais iterar, porque já vai começar tudo com infinito. E aí eu vou ter esse D, e é basicamente o mesmo código. A diferença é que agora eu vou retornar esse D no final. Então, return Z. E aí aqui agora eu vou pegar, por exemplo, como eu estou partindo do IS, eu vou chamar de DS. E aí eu vou ter um auto DT, né, DE, vamos chamar de DE, porque o programa chama de DE. Que vai ser simplesmente chamando de EEJE. Assim, então eu vou ter dois
2 Dijkstras. Então se eu continuar chamando pra DS aqui, vai dar a mesma resposta. 84, papapá. LL. Eu tô muito acostumado a usar LL ao invés de escrever long, mas aqui eu tô tentando não usar macro, não usar nada desse gênero. Mesma coisa, perfeito, continua funcionando. Então vamos iterar por cada célula, né? Vamos fazer um for i, for j, tudo iterando por aqui. E agora a gente precisa saber se em alguma forma ele conseguiu. Então a gente vai falar que o can é falso, e se o can for verdadeiro, a gente incrementa a nossa resposta em 1. Então a resposta aqui começa em 0, pode ser até inteiro agora. E aí, massa. Agora a gente tem que fazer alguma coisa pra falar que não pode, né? Que seria fazer aquela verificação. Pra falar que pode, no caso. Ou seja, existe uma célula que faz esse menor caminho aqui. Mas antes disso, eu preciso do menor caminho, né? Então eu vou chamar de mn e vai ser uma parada tipo que a gente já tinha antes do ANS. A gente itera as 4 direções, mn é igual a min entre mn e d de ie, je e i. Legal, mn vai ser a menor distância. E agora eu vou ter basicamente que iterar pelas direções, né? Porque tipo, ele veio de uma direção, então a gente vai fazer essa direção aqui, que seria vamos pensar, di igual a 0, di menor que 4, di mais mais, e a gente pode ou não ter feito alguma virada, né? Então, nesse nó específico. Então a gente vai dj menor que 4, dj mais mais, e a gente vai precisar dessa distância, né? O quanto que eu vou gastar fazendo esse negócio. Então, vamos chamar um novo de spend. Vamos fazer assim, vai. A gente vai pegar a distância do DI pro DJ e vamos fazer uma função que faz isso, que depois eu penso nela, multiplicado por 1000, né? Porque se eu virei 3 vezes, 4 vezes, aí vai dar pra saber certinho. E tá. Agora o que eu preciso é só ver que se a minha distância do S, agora vamos primeiro que a gente veio do S, que a gente veio do DI. Então a gente vai fazer alguma coisa tipo IJ DI mais spent mais o de sair daqui, né? Então até chegar no end agora, e JDJ, ou seja, a gente saiu da direção DI, foi pra direção DJ e gastou spent no meio. Deixa eu ver essa palavra aqui. E aí agora a gente vê se isso aqui foi igual ao mínimo, significa que essa célula é do menor caminho. Então 500 vai para true. E é isso. Só precisa da função dist agora. E essa função dist ela vai... deixa eu botar ela como long. Ela vai receber 2 caras, então vai receber a DI e uma D2, D1 e D2. São 2 direções. E ela vai retornar a diferença entre esses caras, né? A gente não sabe qual é maior, então vamos fazer um ABS de D1 menos D2. E vai ser a diferença das 2. E a gente tem alguns casos, né? A gente tem tipo na 1 e foi pra 3, por exemplo. Esse tipo de coisa. Vamos só pensar quais casos que a gente quer. Se tiver na direção 0 e foi pra 0, a gente quer que isso mantenha a mesma direção ou a gente quer que fique 0. Se a gente saiu da direção 0 e foi pra 1, a gente mudou uma direção. Se foi do 1 pra 0, também mudou 1. Agora se foi da 2 pra 0, aí mudou 2. Só que se for da 3 pra 0, aí eu quero que tenha mudado 1, né? Porque do 3 voltou pro 0. Então eu quero basicamente fazer um if. Porque o resto tudo dá pra fazer com a distância, né? Então se essa diferença for menor... se ela for igual a 3, a gente retorna 1. Se não, a gente retorna a própria diferença já. Porque a própria diferença, né? Aqui 2, aqui 1, aqui 1 e ali 0. Não preciso de mais nada. E tá. Eu deveria ter um caso pra testar. Acho que eu vou pegar um daqueles de cima. Tem ele aqui? Aqui, 15. Vamos ver. E aqui seria DS e DR. DS, porque eu tô sem DS indo pro DR. Certo, eu precisei fazer algumas modificações e a primeira delas foi falar qual é a direção inicial do Dijkstra. Então, basicamente eu botei uma nova variável aqui no Dijkstra falando que é a direção onde ele começa do S. E aí eu boto simplesmente aqui, né, dirS começa com 0 e aqui agora eu já insiro com dirS. A única modificação que eu fiz no Dijkstra. Por quê? Porque agora eu tô lançando do E. E dado que eu lanço do S, eu sei qual é a
a direção que eu saio, né? Eu sempre saio olhando pra direita. Só que em duelo eu não sei. Então eu tenho que testar todas as direções que estão em volta. Todas as, né? Todas as 4 que ele pode chegar. Ou seja, aqui nesse array chamado... Deixa eu aumentar um pouco. Não sei se tem como. Mas assim, nesse array aqui, tá vendo? Eu tive que chamar o Dijkstra 4 vezes partindo do final. Que é chegando lá. Chegando, né? Queria pensar em começando, mas a gente tá pensando que a gente tá chegando lá. Então, chegando lá com a direção 0, chegando lá com a direção 1, com a direção 2, com a direção 3. E aí que tá. Agora, a gente começa sempre gastando 1, né? Porque se eu for pela mesma direção eu gasto 1, mas se a direção for diferente eu gasto alguma coisa vezes 1000. E esse alguma coisa, pode ver que esse aqui tá meio que DI mais 2 mod 4. Por quê? Porque eu não posso botar DI DJ. Esse foi meu erro, botar só DI DJ. Porque se eu boto só DI DJ, eu tô assumindo que eu vou chegar lá. Tipo, é porque é o inverso, que eu tô pensando que eu vou chegar lá, ou seja, eu vou sair de lá. Então, isso aqui vai estar 2000 vezes pior. Tipo, 2000 vezes não. Vai estar somado 2000 vezes, né? Se eu fazer assim, eu tô meio que falando, eu tenho que chegar na direção inversa que eu saí, sabe? Então, por isso que tem esse mais 2 mod 4, porque como tá clockwise, a direção inversa da direita à esquerda, a direção de cima é baixa e vice-versa. E aí isso funciona, né? Aí eu itero todos esses 4 Dijkstras aqui e vejo qual que funciona. Então, vamos rodar. Deu 45 e era pra dar 45. Agora vamos fazer pro exemplo que a gente tem, que é grande, que dá 141. Vamos lá, 141. Vai imprimir o grid inteiro, né? Não importa agora mais. Deu 467. Vou mandar aí. Foi. É isso, então até o próximo dia.